por toda a minha vida. Ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até os céus. Já vi fogo e terremotos, ventos fortes que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Vamos se levantar? Ó, vamos adorar. Tu das ordem às estrelas, Oh, Pai! Mas, Rei! e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo altíssimo. Não há ferrolhos nem porta que se passem diante da tua mão. Não há doença nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, é tudo para os que nele creem. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. E não há ferrolho nem porta que se passem diante da tua mão. Não há doença nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, é tudo para os que nele creem. Aleluia! Aleluia! Oh, aleluia! Louvado, engrandecido, exaltado é o Senhor Todo-Poderoso. Oh, Pai, fala conosco neste lugar, Senhor. Como o Senhor tem falado, Pai, necessitamos de Ti. Oh, Jesus, nós dependemos de Ti, Jesus. Nós dependemos da Tua destra fiel, Pai. Oh, Espírito Santo. Oh,
Espírito Santo de Deus. Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E toda a terra está cheia, cheia da tua glória. Oh Pai, como nosso coração se alegra diante da tua presença. Em meio a tribulações, em meio a tempestades, em meio a situações difíceis, mas o Senhor é Deus, o Senhor é Rei, o Senhor é nosso soberano, o Senhor faz todas as coisas. Pai, é diante de Ti, Senhor, que entregamos, ó Pai, a nossa vida, as nossas emoções, o que nós temos, ó Pai, enfrentado, está diante da Tua face. O Senhor conhece cada coração, o Senhor conhece cada um que chegou neste lugar, o Senhor conhece que nós precisamos escutar, o Senhor conhece a Tua palavra, ela vai penetrante nos corações. Oh Pai, nesta noite, Senhor, eu queria também, Pai, interceder, Pai, pela família de Joseni, Senhor. Oh Pai, uma perda tão grande para nós, Senhor. Eu sei que ela está contigo agora, Pai. A IBC7 se despede dela, mas é só um até logo. Ela está na glória contigo. Ela está celebrando o Senhor. Ela está vendo como o Senhor realmente é. Oh Pai, eu sei que ela onde está, ela está bem melhor. A minha tia hoje falece também, amados irmãos, lá do Rio de Janeiro. Que o Senhor possa confortar os corações dos meus primos, o Senhor possa confortar os corações dos familiares, aqueles que ficaram, Senhor, uma dor tão grande, mas ela está também, Pai, debaixo das Tuas poderosas mãos. Oh, o Senhor levou a Tua serva também, Senhor. Eu creio, Senhor Deus, que nós iremos nos encontrar. E é essa alegria que excede todo entendimento, é esta alegria que nos faz caminhar, é esta alegria que nos faz prosseguir em meio a situações difíceis da vida, mas é esta alegria que nos faz olhar para frente. Existe um Deus, existe um Senhor das nossas vidas, em nome de Jesus, e nós cremos, e nós confiamos, é nesse Deus, é nesse Senhor. Pastor Abinadab, venha para cá, homem de Deus. Deixe uma palavra ao teu coração esta noite. Levante suas mãos. Vamos orar por este vaso precioso do Senhor. Pai querido e santo, teu filho está aqui como vaso teu, Pai. Homem de Deus, sacerdote da sua casa. Senhor, usa o teu filho com graça, com autoridade vinda do alto do teu trono, Senhor, para que a gente possa sair por essas portas edificados pela palavra que é tua, Jesus. Usa o teu filho no nome do Senhor. Amém. Amém. Oi. Suas mãos com a paz do Senhor, amém? Deus é bom em todo o tempo. Vamos abrir a palavra de Deus em Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2, versículo 14. Apocalipse capítulo 2, versículo 14. Amém? Aleluia. Santo Deus. Aleluia. A palavra do Senhor diz assim: tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel,
para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Amém? Fecha os teus olhos. Senhor Deus, nosso Pai, nós, antes de iniciar, Pai, esse momento da palavra, nós queremos dizer que essa igreja pertence a Ti, Pai, que ela é guardada pelo Teu sangue, pela Tua palavra, pela Tua unção, pelo Teu poder, pela Tua autoridade, Senhor. No nome de Jesus, o Teu nome tem poder, o Teu nome está acima de todas as coisas. Que o Senhor possa ministrar o nosso coração, Pai. Que o Espírito Santo possa ser manifesto neste lugar, ensinando e explicando cada coisa de forma personalizada a cada um que está aqui presente ou que está nos assistindo, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode sentar, amados. Amém. Vocês estão, parece que estão nervosos, não sei porquê. Amém. Amados, o texto que nós lemos faz parte da carta escrita por João na sua revelação, né? O livro de Apocalipse, do inglês e do hebraico, significa dizer revelação, ou seja, algo que João viu além do seu tempo, além daquele momento que ele escreveu. E o início deste livro, ele começa a escrever cartas a algumas igrejas, né? E essa carta é endereçada ao anjo da igreja. A gente entende que o anjo da igreja é o pastor da igreja, aquela pessoa que era a referência daquele povo, que conduzia aquela igreja, aquele povoado, né? As igrejas naquele tempo tinham o nome da cidade, porque não era só um local, era todo mundo daquela cidade que ia se convertendo, se reunia no mesmo lugar, e as igrejas eram conhecidas pelo nome da cidade. Amém? E esse capítulo 14 que nós lemos é quando ele fala sobre o que tem contra essa igreja de Pérgamo, que está entre o capítulo 2, do 12 ao 18, né, que vai falar sobre, ao 17, que vai falar exatamente sobre a carta escrita à igreja de Pérgamo. Amém? Você está aqui, amados? Amém. O Senhor colocou essa palavra no meu coração, amados, há alguns dias, para a minha meditação. Amém? Então, antes de qualquer coisa, eu meditei muito nessa palavra no meu devocional, dentro do meu estudo. E quando o pastor Alan falou comigo, né, para nós estarmos aqui hoje compartilhando, foi meio que automático. Eu costumo, amados, trazer algumas explicações até antes de começar a palavra, porque o entendimento faz toda a diferença de como a gente vai lidar com o que está acontecendo na igreja. Você está aqui? A pregação da palavra, existe alguns estilos que os teólogos gostam de estudar. Existem pregações que ela é evangelística, existem pregações que ela é profética, existem pregações que são pastorais, existem pregações que é de ensino. Você está aqui mesmo? Cada pregação dessa, amados, se a gente conseguir compreender a essência e a unção daquele momento, nós temos condições de usufruir o máximo possível daquela mensagem. Porque a pregação evangelística, por exemplo, é uma pregação para se entender com fé. Ou seja, você escuta uma pregação evangelística, aquele que não é convertido, a palavra penetra com toda a força para trazer conversão. Esse é o foco da pregação evangelística. E você fala assim, não, mas eu sou salvo, estou na igreja. Então, para que serve essa pregação para mim? Primeiro, para que você não esqueça. Tem um escritor que eu acredito que é uma frase do John Stott, no livro Eu Creio na Pregação, que ele diz que uma mensagem que ela não merece ser pregada de novo, ela não deveria ter sido pregada nem a primeira vez. Porque o ensino é com base na repetição. Então, muitas vezes, textos têm que ser repetidos. Nós temos que falar e falar e falar novamente sobre as Escrituras. E isso envolve, muitas vezes, repetir alguns temas. Porque se não merecer repetição, amados, como diz John Stott, não deveria ter sido pregado nem uma primeira vez. Se não merece ser repetido. Então, quando você está na pregação, que ela é um pouco mais profética, a forma da gente reagir a essa pregação é por meio da fé. Normalmente é aquela pregação onde nos vai motivar a sair da nossa zona de conforto. É a pregação que nos balança. É a pregação que a gente reage,
crendo no que está sendo pregado. É aquela palavra que vem por inspiração, muitas vezes, do pregador. E ele diz: se levante com a voz bem alta e clame pela sua família. Sabe como é que você reage uma pregação dessa? Levantando a sua voz e orando pela sua família. Porque se nós não somos capazes, amados, de fazer o mínimo que é isso, de abrir a boca e dizer: Senhor, abençoe a minha família, tu acha mesmo que se Deus pedisse algo muito mais difícil para você, você iria fazer? Você está aqui, amados? Amém. A pregação pastoral, ela é de cuidado, ela é de exortação, ela é de ensino. Sabe como é que a gente reage a essa pregação? Tomando nota, ficando atento, prestando atenção em cada fundamento, em cada avanço, em cada etapa da mensagem. Muitas vezes a pregação profética, você passa a pregação inteira, você é abençoado, mas uma palavra, uma frase, um exemplo entra como um caminhão no seu coração e te atropela, e você só fica com aquele caminhão na sua cabeça. Você não consegue se lembrar mais de nada. Porque a pregação profética, mas você tem que estar atento o tempo todo, porque em algum momento vai sair uma palavra que vai marcar o seu coração. Você está aqui, amados? A igreja do Senhor precisa de todas elas. Uma igreja saudável é o que vai ter o evangelista. Uma igreja saudável é o que vai ter o apóstolo, aquele que abre a igreja. Uma igreja saudável é aquele que vai ter o pastor, que cuida das pessoas. Uma igreja saudável é aquele que também tem o que ensina, o mestre. Aquele que vai ensinar a palavra, que vai estudar versículo por versículo, capítulo por capítulo, falando sobre a história. Você está aqui, amados? Essa mensagem, você vai ter que ser desafiado na sua atenção, porque você vai ter que prestar atenção nela. Porque se você não prestar atenção, você vai perder o fio da meada, como você disse. E vai ficar como quem perdido. Não sabe para onde vai, não sabe para onde vem. E o que é que tem a ver isso que a gente acabou de falar? Você está aqui, amados? Essa é uma pregação pastoral. É uma pregação de cuidado. Com base em uma carta escrita para a igreja. Com todo o cuidado. Dizendo: preste atenção, igreja de Pérgamo, pelo que eu vou falar contigo. Amém? Você está aqui? No versículo 12, quando ele começa, diz: ao anjo da igreja em Pérgamo escreve. Pérgamo era uma cidade principal. Era uma cidade onde o desenvolvimento intelectual daquela cidade era muito aguçado. Ela era uma capital de comércio, ela era uma capital de negócios. Então era uma cidade muito movimentada. Era uma cidade que tem muitos acessos, que tinha muitas pessoas, que tem muitos interesses. Você está aqui? E ele fala: essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Quando ele começa a carta, ele estabelece um padrão para aquela igreja. Ele fala que estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Você se lembra dessa referência mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes? Você tem essa memória, essa referência desse Hebreus texto? 4:12. Hebreus 4:12. Diz que a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz e ela é mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. A palavra de Deus, ela cumpre o propósito a qual foi designada. Ela não volta para Deus sem antes cumprir o propósito daquilo que foi designado. Amados, a palavra de Deus, por mais que a gente não queira aceitar muitas vezes, ela tem 2 propósitos. Ela tem um propósito de salvação, mas muitas vezes ela tem um propósito de condenação para o ímpio, não para os salvos. Porque a iniquidade existe um limite, amados. Existe um limite para o pecado. E muitas vezes a palavra vem para que não se use mais da desculpa de eu não sabia. Você está aqui, amados? Se a gente se converter à palavra, essa palavra vai entrar como salvação. Se a gente se arrepender e ouvir a voz do Senhor, ela entra em nossa vida como salvação. Mas eu quero te dizer uma coisa, amados. Aqueles que se voltam contra a palavra, ela é justa e ela é juiz, porque ela é a palavra de Deus. Amém? Eu quero te dizer que o amor de Deus, amados, não sobrepõe a justiça de Deus. A justiça de Deus não sobrepõe a santidade de Deus. A santidade de Deus não sobrepõe ao amor de Deus. A gente não pode utilizar o amor de Deus
para querer justificar uma injustiça. A gente não pode usar o amor de Deus para querer justificar uma falta de santidade, uma sujeira. Você não pode estar em um ambiente pecaminoso, com práticas pecaminosas, e usar o argumento de que Deus é bom, de que Deus te ama, de que Deus é amor, para cobrir essa posição de impureza. Você está aqui? Amém. Lá naquela cruz, os 3 atributos de Deus foram satisfeitos no exato momento. Quando Jesus está naquela cruz, que ele olha para os céus e diz: Pai, por que você me abandonaste? Por que me abandonaste? Naquele momento, o amor de Deus está sendo manifesto, porque ele deu o seu Filho para morrer por todo aquele que nele crê. Você está aqui? A sua justiça foi manifesta, porque morte deveria acontecer. Porque o salário do pecado é o quê? Morte tinha que acontecer. A minha ou a de Cristo? A minha, a sua ou a de Cristo? Mas morte deveria acontecer. Derramamento de sangue faz parte da justiça de Deus. Então a morte deveria acontecer. E quem é que estava morrendo? Cristo. Ele estava satisfazendo a justiça de Deus. E a santidade de Deus estava sendo manifesta. Porque naquele momento, o meu pecado e o seu pecado estava sobre Cristo. E eu quero te dizer uma coisa: Deus não comunga com o pecado. Deus não comunga com o pecado. Sobre as pisaduras de Cristo nós somos sarados. O castigo que não traz a paz, alguém precisava ser castigado. Estava sobre quem? Sobre ele. Então Deus não chegou e fez assim: Jesus, eu amo o povo, meu filho, eu amo o povo, eu te amo também. Eu sei que você vai morrer porque eu também tenho que ser justo, mas eu vou abrir mão da minha santidade. Eu vou comungar com o pecado. Não, Deus não faz isso. Você está aqui, amados? Feito essa introdução de que a igreja e a palavra do Senhor, aquela igreja de Pérgamo, aquele povo, iria ser embasado pela palavra de Deus. O que ele está dizendo? Sabe quem está falando com vocês? Aquele que tem a espada mais afiada, aquele que tem a espada de 2 gumes, mais afiada do que 2 gumes. A palavra de Deus penetra ao ponto de separar junta e medula, de separar alma e espírito. Eu quero dizer, quem é que tem a capacidade de separar alma e espírito, se não for a palavra de Deus? Essa é a palavra de Deus, e ela vai entrar no nosso coração agora. Versículo 13 vai dizer: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. Será que aquela cidade era legal? Ele está dizendo: eu sei onde você mora, eu sei de onde você é. Você habita em um lugar onde está o trono do próprio Satanás. Já pensou? Você morar num lugar onde Satanás está só na vida boa, mas que conserva o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita, no lugar de perversão, no lugar de maldade, no lugar de prostituição, no lugar de mentira, no lugar de traição, Antipas foi fiel. E ele foi morto porque se manteve fiel. O meu servo fiel. Você está aqui, amados? Amém. Neste lugar, todo bagunçado, do trono de Satanás, é possível ser fiel. Não importa em que tempo a gente está vivendo, amados. A circunstância não é justificativa. A dificuldade não é justificativa. A escassez não é justificativa. Nada disso é justificativa para nós não sermos fiel ao Senhor. Porque um ser humano igualzinho a gente, Antipas, foi fiel a Deus simplesmente no lugar onde a palavra relata que tinha o trono de Satanás. Você acha que Cajazeiras tem um trono de Satanás? Na pior das hipóteses, se você achar, está em empate com Antipas. Você tem capacidade de ser fiel.
E se você não achar, é aí que a gente está na vantagem mesmo. Então é uma pergunta retórica. Não tem resposta para dizer. A gente só comenta. A gente faz igual o Faustão, pergunta e responde ao mesmo tempo. Você está aqui, amados? Aí ele entra no versículo 14. Depois de ele falar dessas grandes coisas, aí ele diz: tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão. Em algumas versões vem dizendo o ensino de Balaão. Em outras versões trazem o conselho de Balaão. Você está aqui? Amém. O qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas a ídolo e praticarem a prostituição. Você sabe o que foi esse ensino de Balaão? Eu quero que você responda só para você. Se não souber, não tem problema não. A gente vai aprender hoje. Você sabe o que foi esse conselho de Balaão? Que lá no livro da Revelação, que vai muito mais além do tempo em que João estava escrevendo, faz menção a isso. Vocês aderiram ao conselho de Balaão, à doutrina de Balaão, e vocês estão comendo coisas sacrificadas, vocês caíram em prostituição. Vamos lá em Números, para a gente entender. Números 22. O quarto livro da Bíblia. Número 22, versículo 1. Amém. Nós não vamos ler todo. A gente só vai dar alguns saltos. Mas só para a gente entender essa história. Balaque estava em guerra contra o povo de Israel. Ele não tinha exército para enfrentar o povo do Senhor. Ele não tinha não só força de exército, mas ele não tinha quantidade de pessoas suficiente. Então ele estava numa situação onde o povo de Deus era muito mais forte do que ele. Você está aqui? Amém. E ele vai mandar chamar Balaão, um profeta do Senhor, para agir contra o povo. Então, amados, a primeira coisa que a gente tem que entender é: se Balaão era um profeta, por que ele porque ele iria profetizar contra o povo de Deus? Porque o homem, amados, pode ser corrompido. O homem pode ser corrompido. Você está aqui? Eu estou falando de um profeta. É uma história do Velho Testamento? É. Mas eu estou falando de um profeta que era profeta do Senhor e que ele vai ser tentado a amaldiçoar o povo de Deus. Se Balaque teve o tempo de gastar para mandar chamar ele e fazer essa proposta, é porque o homem pode ser corrompido. Amém? Amém. E diz o seguinte no 22: tendo partido os filhos de Israel, acamparam-se nas campinas de Moabe, além do Jordão, na altura de Jericó. Viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo o que Israel fizera aos amorreus. Moabe teve grande medo desse povo, porque era muito, e andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Pelo que Moabe disse aos anciãos dos midianitas: agora lamberá esta multidão todo quanto houver ao redor de nós, pois como o boi lambe a erva do campo. Balaque, filho de Zippor, naquele tempo era rei dos Moabitas. Enviou ele mensageiro a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio Eufrates, na terra dos filhos do seu povo, chamá-lo dizendo: eis que um povo saiu do Egito, cobre a face da terra e está morando defronte de mim, está bem pertinho de vir contra mim. Era o que Balaque estava com medo. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois é mais poderoso do que eu, para ver se eu poderei ferir e lançar fora da terra. Porque sei a quem tu abençoares, será abençoado, e a quem tu amaldiçoares, será amaldiçoado. O primeiro engano de Balaque aqui, sobre Balaão, é achar que o profeta é maior do que Deus. O primeiro erro de Balaque foi esse. Foi de achar
que o profeta é maior do que o Senhor. Nos tempos de hoje, amados, pessoas têm feito de pessoas ídolos. Pessoas têm acreditado mais em outras pessoas, achando que ela é mais do que Deus. Achando que se alguém falar algo, vai estar dito. E se alguém não falar algo, não vai ter dito. Pessoas que buscam profecias, que saem pingando de lugar em lugar, esperando que alguém fale algo, esperando que alguém profetize algo. Balaque teve essa mesma visão. Veja o que ele disse: Balaão, se você abençoar, vai ser abençoado. Se você amaldiçoar, vai ser amaldiçoado. Sabe o que Balaque não estava entendendo, amados? Porque ninguém, absolutamente ninguém, é maior do que Deus. Nós temos que entender que os nossos dons, que a nossa atuação espiritual só tem um propósito: cooperar com o reino de Deus. E se o Senhor nos permite atuar em algo, é pela misericórdia e pela vontade dEle. Mas isso não faz de nós senhores. Isso não faz de nós pessoas especiais, intocáveis. Não faz de nós pessoas que não tem que estar atento ao erro, ao pecado. Você está aqui, amados? Amém. Balaque mal sabia que Balaão não é maior do que o Deus dele. E ele vai sentir na pele isso. Ele vai dizer: então foram os anciões, versículo 7, dos Moabitas e os anciões dos Midianitas levaram consigo preço dos encantamentos, chegaram a Balaão e lhe referiram as palavras de Balaque. Então Balaão disse: fique aqui essa noite que eu vou te dar resposta, porque eu vou falar ao Senhor. E então os príncipes de Moabitas ficaram lá, os príncipes de Moabita ficaram com Balaão. Então, resumindo a história, para a gente não ler muito, por conta do tempo, aquele relógio está contra mim hoje, glória a Deus. Balaão disse: fique aí. Eles ofereceram dinheiro, foram príncipes. E naquele povo, dependendo da pessoa que ia falar contigo, já te dizia o nível do que você ia ganhar. Então, se mandasse um empregado, você deixava de lado. Mandou um menininho de recado. Agora, se mandasse um príncipe, opa, já pensou? O presidente mandando um ministro na tua casa, dizendo assim: ei, o presidente quer falar contigo. Se chegar o irmãozinho vizinho dizendo, dando esse recado, tu diz o quê? Seja honesto. O vizinho bate na tua porta e diz: ei, o presidente quer falar contigo. Tu vai dizer o quê? Ah, pra lá, menino. Tá ficando doido, é? Vai tirar meu tempo, eu tenho mal o que fazer. Uma pia de prata ali para lavar. Agora você chega um ministro. O ministro da justiça. Bate na tua porta. Eu até esqueci quem é, misericórdia. Mudou tanto esse povo que a gente... Se ele chegar lá, bate na tua porta e dizer: o presidente quer falar contigo, tu vai dizer o quê? Rapaz, nossa, como eu estou importante. O negócio é sério. E eles: eu vou consultar o Senhor. E o Senhor diz a Balaão, resumindo a história: Balaão, meu querido, eu sinto muito, mas você não vai não. Você não vai não, porque o povo é meu. E você não vai de jeito nenhum, porque o Senhor já sabia o que Balaque queria fazer. Aí Balaque é tão astuto ou burro, que quando o pessoal volta, diz: aí esse cara acha que eu não posso comprar ele não. No decorrer da história, ele vai mandar pessoas de alta patente agora, não só um, mas muitos. Agora não é só um ministro não, mandou 5 ministros para ir chamar Balaão. E o Senhor diz: eu não vou amaldiçoar Balaão, mas quer saber do seguinte? Eu deixo você ir. Vá. No decorrer da história, Balaão pega a sua jumenta, vai, e até ele chegar lá, acontece aquela linda história que a jumenta fala com ele. Todo mundo conhece. Você andando numa jumenta, ela olha para você, depois ele bater 3 vezes porque ela viu um anjo e não estava querendo andar, e ele maltratando ela. A jumenta apanha tanto que o anjo permite que o Senhor permite que a jumenta fale: não bate em mim não, você não está vendo que não sou eu que não quero ir? Você está aqui, amados? Balaão chega lá. Você está aqui? Capítulo 23, pula lá para o 23. Ele oferece um bocado de coisa para Balaão. E no capítulo 23, Balaão vai na missão, com o objetivo de amaldiçoar o povo de Israel. Eu quero te dizer uma coisa, amados. A decisão de tentar amaldiçoar o povo de Deus
ela foi uma decisão deliberada. Ou seja, ele queria que amaldiçoasse. Você está aqui? Então Balaão vai dizer assim para Balaque: edifica-me aqui 7 altares, e prepara-me 7 novilhos e 7 carneiros. Fez, pois, Balaque como Balaão dissera. E Balaque e Balaão ofereceram um novilho e um carneiro sobre cada altar. Disse mais Balaão a Balaque: fica-te junto do teu holocausto, e eu irei porventura. O Senhor me sairá ao encontro, e o que mostrar te notificarei. Balaão, pelo menos nesse momento, foi ontem. Foi assim: o que Deus falar, eu vou falar. Você está aqui? Qual é o versículo que eu me perdi aqui? 4. Encontrando-se com Deus, Balaão, este lhe disse: preparei 7 altares, e sobre cada um ofereci um novilho e um carneiro. Então o Senhor pôs a palavra na boca de Balaão e disse: torna para Balaque e falarás assim. E tornando para ele, eis que estava junto do seu holocausto, ele e todos os seus e os príncipes dos moabitas. Então proferiu a sua palavra e disse: eu quero que você se prepare agora. Alguém fez uma macumba para você. Alguém botou olho gordo para você. Balaão estava pronto, ofereceu o holocausto, fez todo o passo a passo, tudo bonitinho. Está na hora de amaldiçoar o povo de Deus. Sabe o que sai da boca de Balaão? Balaque me fez vir de Arã, o rei de Moabe, dos montes do Oriente. Vem amaldiçoa-me a Jacó. E vem e denuncia Israel. Como posso amaldiçoar quem Deus não amaldiçoou? Como posso denunciar quem o Senhor não denunciou? Pois do cimo das penhas vejo Israel, e dos outeiros do contemplo. Eis que o povo que habita só, e não será reputado entre as nações. Quem contou o pó de Jacó, ou quem enumerou a 4ª parte de Israel? Que eu morra a morte dos justos, e o meu fim seja com o dele. Não tem como amaldiçoar o povo de Deus. Balaão diz a Balaque: Balaque, entenda uma coisa: como eu posso amaldiçoar quem Deus não amaldiçoou? Como é que eu posso tocar no povo de Deus se Ele é quem guarda? Ele é uma torre firme, Ele é um muro que protege. Amados, eu não sei que Deus você serve, mas o Deus que nós servimos, o Deus dessa palavra, Ele guarda o povo dEle. Não foi um acidente. Existia uma proposta, existia uma propina para o povo de Deus ser amaldiçoado. Chamaram um profeta, alguém especialista em falar com Deus, que na visão de Balaque era a pessoa que se amaldiçoasse, seria amaldiçoado. Mas eu quero te dizer, amados, nenhuma seta do maligno toca a nossa vida. Nós temos que entender qual Deus que nós servimos. Nós temos que entender que Deus é esse. Onde está a nossa confiança? Amados, não existe macumba para o povo de Deus, não. Não existe olho gordo. Não existe pensamento negativo. Não existe praga. Seja ousado no Senhor, não em você. Não existe praga para aqueles que são nascidos de novo. Nós precisamos rever, amados, os nossos conceitos de crença, onde os nossos pés estão firmados. E um domingo aqui a gente falou sobre fé. Hebreus deixa claro que fé não é um pensamento positivo, não é um passo no escuro, não é um buraco que você não sabe onde está. Hebreus diz que a fé é um firme fundamento, é uma certeza, é uma prova, é algo real, é algo que nós podemos tocar, não com essa mão natural, mas tocar por meio de Cristo, a quem nós servimos. Você está aqui, amados? Ainda no versículo 23, lá no capítulo 23, versículo 13, Balaque aumenta mais ainda a propina. Ele diz: eu vou te dar mais uma coisa, tenta mais uma vez. Amaldiçoa aquele povo, toca naquele povo. E Balaque vai lá, faz todo o processo, faz todo o passo a passo, e não sai maldição, amados, sai bênção. Sai bênção do Senhor. Você está aqui, amados? No capítulo 24, mais uma vez,
Pela terceira vez. Balaque tenta corromper. Balaque tenta fazer com que o povo de Deus seja amaldiçoado, para que caia a praga, para que caia a maldição. E pela uma terceira vez, amados, não tem jeito. Balaão diz: Balaque, não tem jeito. Existe uma barreira. Aquele povo, ele é intocável. Não tem como amaldiçoar aquele povo. Sabe do que se queixa o homem? Você sabe do que se queixa o homem? Queixa dos seus próprios pecados. Porque da parte de Deus, amados, o que é externo, o que é de fora, não pode tocar. Eu não estou falando sobre tribulações por a gente estar nesse mundo. Se você ficar de meio dia debaixo do sol, você vai adoecer, meu querido. Não é disso que eu estou falando. Estou falando de quem nós somos em Cristo Jesus. Você está aqui? Depois de 3 tentativas de alguém sendo corrompido para amaldiçoar o povo de Deus, a gente entra no capítulo 25. Vamos ler só o início do capítulo 25, para a gente entender o que acontece com o povo de Deus. Você está ligado? Você lembra que eu falei no início? Preste atenção. A gente leu lá em Apocalipse. O Senhor tinha uma coisa contra aquela igreja. Que eles estavam praticando, tinham aceitado a doutrina de Balaão, o ensinamento de Balaão. E a gente está entendendo que ensino foi esse de Balaão a Balaque. Você está aqui? No capítulo 25 ele vai dizendo o seguinte: habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se. Você está aqui mesmo, amado? Amém. Com as filhas dos Moabitas. Balaque era rei de quem? Dos Moabitas. Então, as filhas dos Moabitas, as mulheres daquele povo, começou a prostituir o povo de Deus. Os homens começaram a ser prostituídos por aquelas mulheres. E estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses. Os Moabitas entraram nas tendas lá, no arraial do povo de Deus, se prostituíram com eles e diziam: vocês vão agora, vamos oferecer o sacrifício dos nossos deuses para você. Você está aqui? Amém. Versículo 3: juntando-se Israel a Baal-peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Amados, o capítulo 24 é a terceira vez que Balaão tenta amaldiçoar o povo de Deus e não amaldiçoa. Na verdade, ele abençoa. No capítulo seguinte, a ira do Senhor se voltou contra aquele povo. Você está aqui, amados? Por 3 vezes o Senhor tinha a oportunidade. Se o desejo do Senhor fosse aleatório de querer amaldiçoar o povo dele, por 3 vezes ele tinha alguém que ele levantou para ser profeta. Ele tinha a faca e o queijo para amaldiçoar o seu povo. E ele não amaldiçoou. No capítulo 25, o povo começa a participar dos sacrifícios dos deuses, dos ídolos do povo do Moabita. Começa a se prostituir. E a ira do Senhor se acendeu contra o povo de Israel. Para a gente economizar tempo, pula lá no capítulo 31. Que você vai entender o que aconteceu entre o capítulo 24 e 25, que não fica muito claro. O que aconteceu com o povo? O povo foi protegido o tempo todo, na tentativa de amaldiçoar, e Deus só abençoando. De repente, tem um relato na Bíblia que o povo de Deus, a ira do Senhor ficou contra o povo dele. Capítulo 31, versículo 16. Todo mundo encontrou? Veja o que diz no capítulo 31, versículo 16. Eis que estas, por conselho de Balaão, fizeram prevaricar os filhos de Israel contra o Senhor, no caso de Peor. Se lembra que a gente leu lá no início 25? Então ele está se referenciando. Sabe aquele caso lá de prostituição que aconteceu com os filhos de Israel? No capítulo 31, versículo 16, diz que essa prostituição ela aconteceu por conselho de Balaão. Pelo que houve a praga entre a congregação do Senhor.
Sabe o que aconteceu? Balaão chegou para Balaque e disse: Balaque, não tem como amaldiçoar. Existe uma proteção daquele povo. O próprio Deus é a proteção deles. Não tem como amaldiçoar alguém que Deus está protegendo. Mas ele dá um conselho. A Bíblia não relata como é essa conversa, esse conselho. Mas a gente pode imaginar que Balaão diz o seguinte: a gente não pode atacar de fora. Mas, se o povo pecar contra Deus, aquela proteção que Deus tem sobre eles vai cair. Porque agora o Deus vai ficar contra eles. Sabe qual foi o conselho de Balaão a Balaque? Faz o seguinte, colega. Manda as tuas mulheres para que os filhos de Israel caiam em prostituição. E quando eles for pagar, não aceite dinheiro não. Cobre deles em troca participar do sacrifício dos seus deuses. Só existe uma pessoa, amados, capaz de tirar essa proteção do Senhor sobre a nossa vida, sobre o povo de Deus. Sabe quem é essa pessoa? Nós mesmos. Do que se queixa o homem? Dos seus próprios pecados. Dos seus próprios pecados. Não é do pecado do vizinho, é do seu. Só nós, amados, só o povo de Deus foi quem tirou a proteção que eles tinham. Lá em Apocalipse, o povo de Pérgamo estava vivendo isso. Tinham tudo para guerrear, tinham tudo para ser uma igreja fiel ao Senhor, mas se renderam ao conselho de Balaão, se renderam à prostituição, se renderam à adoração a ídolos, esqueceram do Senhor. Você está aqui, amados? Está aqui de verdade? Nós servimos a um Deus que guarda o seu povo, que Ele está no controle de todas as coisas, e Ele está no controle de todas as coisas, é Ele quem decide sobre tudo, não somos nós. Ele guarda o teu povo. Existe uma palavra: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda sorte de bênçãos, que já está na região celestial. Eu quero te dizer uma coisa para você, meu amado. Se você é filho do Deus vivo, todas as coisas já estão consumadas. Todas as coisas já foi conquistada. Não existe nada que Cristo precise conquistar. Agora existe uma diferença entre a gente tomar posse do que já está conquistado e a gente ter ao nosso alcance e não usufruir. Paulo escrevendo, ele diz: enquanto o herdeiro é de menor, enquanto o herdeiro é uma criança, não é um adulto, não cresce, não tem maturidade, vive nessa miminice, brincando de ser crente, enquanto for criança, por mais que tudo seja dele, ele nada difere do escravo. Ou seja, ele tem tudo daquele reino, porque ele é o herdeiro, mas ele é de menor, não pode usufruir nada. Você está aqui, amados? O Senhor é a nossa força. Ontem à noite eu escutei um testemunho, amados. Compartilhei hoje de manhã na oração dos homens. Um irmão e uma irmã conversando. O irmão sem nada em casa. Sabe o que é nada? Do grego quer dizer nada. Se você for procurar do inglês, nada. Não é nada que tem alguma coisa, você diz, não é nada. Não, era nada de nada mesmo. E falando com essa irmã pelo telefone, a irmã disse que veio uma ira santa. Sabe o que é a ira santa, amado? Quando você se invoca com a situação e diz, pelo nome de Jesus, isso aqui tem que acabar agora. E ela com ousadia, falou: crie expectativa, porque o Senhor vai te suprir. O Senhor vai te suprir, o Senhor é que vai colocar. E ela disse que ela tinha que falar de todo jeito, porque se não perder a coragem não fala. Com 30 minutos, amados, foi menos de uma hora. Eu não me lembro agora o tempo que ela disse, para não mentir, mas foi menos de uma hora. Chega um irmão lá: ei, meu querido, eu trouxe essa caixa aqui para você. Só de trança, mas foi quase umas 2 horas para esse cara chegar até a casa do rapaz e entregar aquela caixa. Quando ela contou esse testemunho, na hora que ela contou, sabe como uma chavezinha que vira na nossa mente? No momento que ela estava orando e diz assim:
meu irmão, creia que o Senhor vai suprir. A caixa já estava pronta. Aquela caixa, se você imaginar na cronologia, ela já estava a caminho, ela já existia. Quando ela orou, Deus não foi, eita meu Deus, e agora? A mulher orou aqui com fé, chega anjo, me ajuda aqui, procure alguém aí para fazer uma caixinha e mandar, porque alguém orou com fé. Não, já estava pronto. A caixa da nossa necessidade, ela já está pronta, meu filho. A gente não pode ver, a gente talvez não consiga entender, talvez a gente não saiba o tempo, talvez a gente não compreenda o modo, mas eu quero te dizer, já está consumado. Aleluia. A única coisa que a gente precisa é ter um posicionamento de fé, um posicionamento de crer no Senhor. Um posicionamento de que Ele é o nosso Deus, que não há maldição contra a nossa casa, que não há maldição contra o nosso povo. Você está aqui, amados, a caixa está pronta. A caixa está pronta. É o que? É uma caixa de provisão, quer dizer, ela está pronta. É uma caixa de cura, quer dizer, está pronta. Já está feita. Ele não está correndo atrás de anjo para ajeitar, não. Já está pronta, já está a caminho. Ouse no Senhor. Dizer, Pai, Tu és o meu guarda. Em Ti que eu confio. É sobre a rocha que meus pés estão firmados. Os ventos vão vir, a tempestade vai bater. Mas quem está firmado na rocha não cai. Porque é o Senhor que guarda. Só nós, amados, nós mesmos, podemos nos colocar em um lugar de não entender, de não desfrutar do Evangelho. Você fala, não, mas isso aí não tem nada a ver. Tem nada a ver? A gente estudou muito sobre Abraão. E eu pensei em ligar para o pastor. Depois que ele pregou sobre Abraão e Isaac, amados, todas as pregações, procure as gravações. Todo mundo que veio aqui na frente comentou essa pregação. Todo mundo comentou essa pregação. Essa pregação. Me corrija mesmo. E quando eu me toquei nisso, o Senhor trouxe uma palavra. Eu vou ligar para o pastor Alain para falar com ele. Eu ia ligar para tu. Esqueci. Mas eu me lembrei agora porque eu vou dar o exemplo de Abraão. Eu esqueci de dizer, esqueci de ligar. O Senhor me deu a oportunidade agora. Sabe por que a gente está comentando isso, amados? E aí é um parênteses na mensagem. Que é um recado para lá, é só um parênteses. Sabe por que as pessoas estão comentando o que foi pregado? Porque a palavra que vai direcionar essa igreja está na tua mão. Todas as outras pessoas vão comparar com o reino. Mas quem vai direcionar a igreja, o Senhor confiou a ti. Vai sair da sua boca a direção dessa igreja. Vai sair da sua vida o caminho que o Senhor vai trazer para essa igreja. Repetiu demais, amados. Veio como algo, ei, é assim mesmo. Vamos louvar ao Senhor, amados, porque o Senhor tem presenteado essa igreja com pessoas que podem ajudar. Mas ouse nisso, pastor. Ouse nisso. Não é por sabedoria, não é por conhecimento, não. É simplesmente porque o Senhor escolheu. Vocês conseguem entender isso, amados? Quando o Senhor escolhe, está escolhido, meu irmão. As loucas para confundir as sábias, o menor para confundir o que é grande. Você fica assim, poxa, mas como assim? Eu sei que eu sou mais bonito. Mas para isso eu não sou o escolhido. Ele até tenta parecer comigo, mas... Amém? Fecha parênteses. Abraão, amados. Veja a história de Abraão. Fechou parênteses, em nome de Jesus. Abraão recebe uma palavra de Deus. Você acha que isso é brincadeira? Abraão recebe uma palavra de Deus. Leia lá Gênesis. Abraão, meu querido, sai da tua terra e da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar ainda. Abraão sai da terra, mas não saiu da parentela. Abraão desce, chega até a região da terra prometida, de Canaã. Ele está com Ló.
nada dá certo. Ele desce para o Egito porque as coisas estão bravas. Quando chega lá no Egito, não é nem ele que contenda, os pastores dele pega a briga com os pastores de Ló. Ele chega lá: Ló, vamos tirar pau ímpar. Não, pau ímpar não, pode escolher para onde você quer ir. Eu vou para o outro lado. Aí Ló escolhe a região de Sodoma e Gomorra. Abraão volta para Canaã. Quando Abraão volta para a terra de Canaã, se você for ler em Gênesis, é quando Deus fala com ele de novo. Deus só fala com ele de novo quando ele se aparta da tua parentela. Tinha duas instruções simples: sai da terra e da parentela. Ele saiu da terra, mas não saiu da parentela. Enquanto isso, Deus não fala com ele. Sabe por que isso, amados? Caráter. O caminho que a gente percorre, amados, vai depender do nosso caráter, da nossa vida com o Senhor. Você está entendendo isso? Porque Deus não falou com Abraão quando ele passou pela primeira vez lá? Porque ele estava com Ló. Era Deus que não queria falar com ele? A gente atribui os 25 anos só a Deus, como se só a Deus. Mas será que é só a Deus mesmo? Vamos dar outro exemplo? Jonas. A palavra é simples. Jonas, meu querido, vá aqui do lado, na cidade vizinha, em Nínive, e diga uma palavra. Ele foi para que lado? Foi para o lado oposto. Entrou no navio. Coitado do dono do navio, que não tinha nada a ver com a história, perdeu o navio, perdeu tudo. A bagagem. Voltou dentro de uma barriga do peixe. E acabou aonde, adivinha? Onde Deus tinha mandado. Será que era necessário Jonas passar pela barriga do peixe? Não era só pegar a direita? Agora, por que Jonas teve que passar pela barriga do peixe? Caráter. Precisava ser tratado. Observe que o problema não está na palavra de Deus. Deus não disse: Jonas, vá lá para o Nínive, mas antes pega um caminho para a esquerda, porque você vai pegar o navio tal, para te trazer dentro da barriga do peixe, para você poder ir lá em Nínive. Deus não disse isso, ele disse simples: vá em Nínive. Quer ver outro exemplo, amados? José. Me mostre na palavra onde Deus disse: José, conte aos seus irmãos o sonho que eu te dei. Me mostre onde está escrito. O que está escrito é que ele teve um sonho, que Deus estava mostrando para ele quem ele seria. Agora, quem mandou ele abrir a boca? Enredeiro com força. Problema de caráter, amados. Problema de caráter. Em nenhum momento Deus disse: José, eu vou te fazer governador, mas antes você vai cair num poço, vai ser preso, vai ser escravo, vai ser prisioneiro. Uma mulher vai te atacar feito uma louca, para depois você ser governador. Ele disse: José, eu tenho algo contigo. Você vai ser alguém grande. Ele, bocudo, vai lá e conta para os irmãos se amostrando. Problema de caráter fez com que ele precisasse passar pelo que ele passou. Mas em nenhum momento você vê que é a vontade de Deus que ele passasse por tudo isso. Agora, se você for ler a história de José, onde ele está, tem uma frasezinha que é linda, que diz: e o Senhor era com ele. Estava no poço, o Senhor era com ele. Estava na prisão, o Senhor era com ele. Estava escravo, o Senhor era com ele. Estava esquecido, o Senhor era com ele. O Senhor não nos abandona, amados. Mas entenda algo. A única coisa que fez aquele muro de proteção sair sobre o povo de Israel foi o pecado do próprio povo. Foi o pecado do próprio povo. Não, mas você só contou histórias aí do Velho Testamento, né? Vamos ler Paulo. Segue. Depois teve um encontro com o Senhor, que não caiu do cavalo. Não sei quem incluiu um cavalo no texto bíblico, que não tem. Mas muita gente acredita que ele caiu do cavalo, não sei porquê. A Bíblia não fala sobre cavalo, só diz que ele caiu. Está lá, Ananias vai profetizar, e Deus chega para Ananias e diz: Ananias, vai lá na rua direita, do lado direito, pega a esquerda, estava lá, tem um cara chamado Saulo, e você vai mandar mensagem. Ananias disse: tem certeza, Senhor? Não leva a mal não, mas pelo que eu ouvi falar, esse é o cara que está matando a gente. O Senhor tem certeza que é esse cara mesmo? Aí Deus diz para Ananias: é ele mesmo, porque importa ele saber o que é sofrer pelo povo de Deus. Ah, maltratou o povo de Deus? 2 Coríntios, amado. Paulo, como diz um pastor que eu não sei mais quem disse,
não me lembro mais o que o pastor falou, disse que ele tinha a unção do para-raio. Onde ele chegava, caía um raio na cabeça dele. Prisão, naufrágio, jogado em penhasco. Meu amigo, pense no dom de para-raio que o caba tinha, viu? Importa Saulo saber o que é sofrer pelo meu nome. Você está aqui, amados? O Senhor conhece o nosso coração. Quanto mais cedo a gente se converter, entregar o nosso coração ao Senhor, mais nós vamos entender a vontade dele sobre a nossa vida. Menos a gente vai precisar fazer caminhos desnecessários, arrudeios sem necessidade. O povo de Deus, há 40 dias da terra prometida, murmurou, passou 40 anos. O Senhor conhece, amados. Davi pecou contra o Senhor. Eu já saía fora do escopo aqui, eu vou finalizar. Glória a Deus. Davi pecou contra o Senhor. Lá no Salmo 51 ele diz: eu pequei contra o Senhor. Ele não terceirizou a culpa, não. Davi era um caba macho. Ele dizia: fui eu mesmo que pequei contra o Senhor. Ele dormiu com a mulher do outro, matou o cara. Chega Natão, um profeta corajoso, arriscado de ser morto, mas um homem de Deus. A gente precisa de profetas, amados, de pessoas que dizem que pecado é pecado. A gente precisa dizer isso, que pecado é pecado. Porque o mundo que está, estão até inventando um pronome que não existe na língua portuguesa. E ai de você se não usar o pronome. Nós precisamos que a igreja de Deus se posicione. Você está aqui? Natan chega lá e conta uma história. Sabe o que é interessante, amados? Natan não contou uma história de adultério. Natan não contou uma história de assassinato. Natan contou uma história, sabe de quê? De injustiça. Porque Davi tinha um coração fervoroso por justiça. Natan conta uma história de que tinha um homem rico, que tinha várias ovelhinhas, vários cordeirozinhos, e um homenzinho que só tinha um cordeirozinho, que comia do seu prato, bebia do seu copinho lá. E quando chegou um visitante, esse homem rico, ao invés de matar dos seus milhares, matou o único que o cabinha tinha. Que coisa injusta. Davi se levantou e disse: digno de morte esse cabo. Vai ter que restituir 4 vezes. Aí Natan disse: Davi, meu colega, esse cabo é tu, cara. Você caiu na pegadinha. Porque Deus conhece o coração. Se Natan chegasse lá contando uma história de prostituição, Davi ia se esquivar. Se chegasse contando uma história de assassinato, Davi era sanguinário, meu amigo. Pensa um cara que precisasse matar, ele matava sem nem piscar os olhos. Guerreiro. Mas o Senhor conhece o coração. Ele diz: Natan, eu conheço o coração de todos os meus filhos. Você vai contar uma história de injustiça, porque ele vai cair. E sabe o que aconteceu, amados? A sentença que Davi falou, misericórdia, hoje está difícil, aconteceu com ele. Só uma que não aconteceu, que foi a morte. Porque ele se arrependeu. E Natan diz: o Senhor perdoou os seus pecados, você não vai morrer. Davi conquistou, amados, em sua totalidade a terra prometida. Tudo que tinha para conquistar, Davi conquistou. Vivia em paz, mandando em tudo. Depois disso, sabe o que aconteceu com a casa de Davi? Nunca mais Davi teve paz. É porque Deus não queria que Davi tivesse paz. Não, foi alguém que soltou uma praga para Davi. Fez uma macumba e tocou um tamborzinho. Foi o próprio pecado de Davi que fez isso. Natan diz: a espada dos amonitas nunca mais sairá da tua casa. Ele nunca mais teve paz. Davi perde, sabe quantos filhos? Diz aí, a conta é certeira. Porque ele vai restituir 4 vezes mais. Sabe quantos filhos Davi perdeu? Chuta aí, chuta. 4. Davi pegou a mulher dos outros em oculto. Natan falou: o que vão fazer com as suas vai ser em público. O próprio filho de Davi monta uma tenda e pega a mulher dele tudo e faz para todo mundo ver. Sabe o que é isso, amados? De que se queixa o homem dos seus próprios pecados. Você está aqui? Amém. Não, mas essas histórias é do Velho Testamento. 2 Pedro.
Lá no finalzinho da Bíblia. 2 Pedro, capítulo 2. A gente vai ler o versículo 15. Amém. O irmão está lendo a Bíblia. Não brinque não, viu? O capítulo 2, amados, vai falar sobre falsos mestres, sobre falta de caráter. Vai falar sobre a iniquidade. Vai falar sobre a bondade do Senhor que livra aquele que é justo. Vai dizer que livrou Ló porque ele foi fiel, porque ele era justo. E lá no versículo 15, ele faz um resumo sobre esse povo e diz: abandonando o reto caminho, Novo Testamento, tempo da graça, Cristo já estava ressurreto, o Espírito Santo já habitava sobre o seu povo, igual a nós, igual hoje, igual o dia de hoje, igualzinho, sem tirar e sem pôr. Ele vai dizer: abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo conselho, ou pelo caminho, pelo ensino, depende da versão, de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. O que é que nós temos trocado, amados, pelo reto caminho do Senhor? O que é que nós temos trocado? Em troca de que prêmio? Em troca de que prêmio a gente tem cedido ao conselho de Balaão? Não tem nadinha não. É normal. É só uma vez. Depois você pede perdão. Só dessa vez. Amanhã eu me arrependo e eu não faço mais. Em troca de qual prêmio de injustiça a gente tem aberto mão do reto caminho do Senhor? Mais um pouquinho para frente, avance mais um pouquinho, vai lá em Judas. Antes de Apocalipse. Só tem um capítulo, então versículo 11. Eu ia deixar o irmão José dizer qual era o versículo. Versículo 11. Você está aqui, amados? Amém. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e, movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram em revolta de Corá. Se a gente acha, amados, que o mundo ele vai vir, se o inimigo vai vir com um tridente, com um rabinho e com um chifrezinho, a gente está muito enganado. Normalmente ele toma banho, ele passa perfume, fica cheiroso, bonito, e ele oferece algo em troca. Em troca de quê? Nós vamos abrir mão do reto caminho. Qual ganância? É apenas um namorico? É apenas o desejo de fazer sexo? É apenas o desejo de ganhar algum dinheiro? É apenas o desejo de ter alguma fama, de ser conhecido? É apenas o ego? Você está aqui, amados? Amém. Para finalizar, nós vamos fechar com quem Deus é. Porque se você tiver dúvida, amado, sobre essas coisas, eu quero te dizer, creia no Deus que você serve. Ele é a nossa proteção. Ele é o nosso guarda. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é a raiz de Davi. Ele venceu. Ele venceu a morte. Ainda em Apocalipse, capítulo 5, João dizendo: eu chorava muito, porque tinha os livros e os selos, e ninguém foi achado digno de abrir o livro e de romper os selos. Até que o anjo dele chegou e disse: ei, não chore, porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu, e ele foi achado digno
de abrir o livro e de romper os selos. Ele conquistou para Deus gente de toda tribo, de toda raça, de toda língua, de toda nação, e os constituiu para Deus reis e sacerdotes. Sabe qual é o segredo? Para reinarem em terra, para reinarem aqui e agora, porque Ele é o Rei dos reis, Ele é Senhor dos senhores. Você não entendeu, amados? Cristo nos conquistou para Deus e nos constituiu reis e sacerdotes para que a gente exerça esse papel aqui em terra como representante do Deus vivo, do Deus poderoso, porque dele é o reino, dele é a glória, dele é todo o louvor, dos séculos e para todos os séculos. Esse é o nosso Deus, amados. Não há nada que vá contra Ele. Você não pode ser abençoado porque foi o Senhor que te abençoou. Amaldiçoado. Não existe macumba contra a sua vida, amado. Lá em Caicó, uma vez, chegou uma mulher. Érica estava trabalhando até numa lojinha de bordado, com a história do negócio do limão. Eu disse: rapaz, eu queria ver essa mulher. Eu disse: vai. Eu sou guardado pelo Senhor, amados. Eu sou guardado pelo Senhor. Existe uma guerra espiritual, existe, mas entenda o Deus que você serve. Está com medo de coisas espirituais? Não tenha medo, não. Seja ousado no Senhor. O que está faltando para nós muitas vezes é jejum e oração mesmo, quando for o caso lá do endemoniado. Para que a gente entenda o que o Senhor é sobre a nossa vida. Fale com ousadia, se posicione. A caixa está chegando, amados. Se posicione no Senhor. A caixa já está pronta, está vindo no caminho aí, mandando Sedex 10. Eita glória! Basta crer, basta permanecer fiel, basta permanecer na palavra, e o melhor de tudo, a força não é nossa, a força é do Senhor. Eu vou finalizar o que eu falei no início. Essa é uma mensagem pastoral. Você toma nota, você entende, você pratica. Vamos ficar de pé? Glória a Deus. Ninguém precisa adivinhar, amados. Ninguém precisa fazer pensamentos. Eu sei que cada um de nós aqui está ansiando por algo. Tem orado ao Senhor pedindo uma intervenção divina. Eu quero que você feche os seus olhos. Eu quero orar por você. Eu quero orar para que, como igreja do Senhor, a gente possa se mover, amados, em um passo de fé, crendo que o Senhor é o nosso protetor, crendo que Cristo Jesus na cruz consumou todas as coisas, tudo já está conquistado para nós, por meio dele, para a glória dele, para que ele seja exaltado, para que a gente possa falar nas terras, nas nações, dizendo: ei, até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor foi o meu sustento, a minha cidade fortíssima, a minha torre. Senhor Deus, nosso Pai, eu oro pelos meus irmãos, para que eles creiam em Ti, para que eles cresçam e entendam de que há uma proteção sobre o Teu povo, intransponível, que inimigo, potestades, principados, nada é capaz de atravessar essa barreira, porque foi o Senhor que colocou. Foi o Senhor que colocou naquele lugar. Nos faz entender o Teu reino, para que a gente ouse no Senhor a expulsar demônio, a transformar vidas, a restaurar casamentos, a restaurar famílias. Que a gente não se perca, Pai. Que a gente não se perca pela ganância.
permaneça firme pelo tesouro real que é Cristo Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amados, ore ao Senhor. Verbalize. Ouse e ore ao Senhor. E diga: Pai, eu agradeço pela tua provisão. Seja grato por aquilo que Ele já conquistou por você. Talvez não tenha chegado, talvez não esteja resolvido, mas eu quero te dizer: agradeça, porque Ele já foi conquistado. Diga assim: Pai, obrigado pela minha cura, obrigado pela minha restauração, obrigado pelo meu suprimento, obrigado pela minha família, obrigado pelos meus filhos, obrigado, Pai, pelo meu propósito, obrigado pela visão, obrigado pelo discernimento, obrigado pelo acampamento que vai ser um divisor de água na vida dos jovens. Obrigado, Pai. Obrigado, porque o Senhor vai mover corações. O Senhor vai quebrar corações duros e transformar em corações convertidos no Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, pelo nosso crescimento. Obrigado pelo estender das tendas. Obrigado pelo novo tempo. Obrigado pelo resto do ano. Oh, glória! Obrigado, Pai. Aleluia! Oh, aleluia! Que se passem diante da tua voz, não há doença, nem culpa, que fiquem de pé diante de nós, e a tempestade se acalma na voz daquele que criou, pois a palavra é pura, escudo para os que nele creem, e não apelou. Aleluia! A tua caixa está chegando. Ei, deixa eu te falar, igreja. A tua caixa está pertinho. Eita, aleluia. Diz a palavra do Senhor. Ele tinha algo contra Pérgamo. Ele tinha algo contra essa igreja. Mas no versículo de número 17 diz assim: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, e ao vencedor, ao que vencer, eu darei do maná escondido. Eita glória! Do maná escondido. Ei, te prepara. Coisas grandes virão. Coisas incríveis irão acontecer no meio de nós. Eu creio. Para que a gente possa testemunhar
de maneira visível o que Deus irá fazer. Ei, aleluia! Tem alguém em nosso meio hoje que diga: ei, esta foi a palavra. Pastor, eu quero mais. Eu quero mais do Senhor. Eu quero revestimento. Eu quero voltar para Jesus. Eu não sei como você chegou aqui neste lugar. Uma coisa eu sei, é que a palavra, ela não volta vazia. Tem alguém em nosso meio? Levante sua mão, eu vou orar por você onde você estiver. Aonde você estiver, levante só sua mão para cima e dê um sinal. Eu vou aí orar por você, dizer que você é filha amada. Você é filho amado. E Ele conta contigo para fazer um rebuliço nessa cidade, para a glória dEle, para a santificação dEle e para a exaltação dEle. Levante sua mão. Aleluia, 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 aleluia. Mais alguém? Mais alguém? 2 vidas em nome de Jesus. Mais alguém? Levante sua mão, não tenha vergonha não. Deus vai te usar. Ele quer usar você. Ele quer usar você nesta geração para impactar muitos em tua volta. Alguém? Mais alguém no nome de Jesus? Não tenha vergonha não. Pode levantar. Eu vou orar por você. Eu vou orar por você para Deus fazer grandes coisas no nosso meio. Mais alguém em nome de Jesus? Mais alguém? Eu vou encerrar. Eu vou orar por essas vidas, porque Deus tem coisa grande. E aí o ano ainda não acabou. Estamos ainda no mês 7. Iremos finalizar o mês 7. Temos agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro para Deus se manifestar em nosso meio. Alguém levanta a mão? Eu sei que tem mais. Eu sei que tem mais. Não tenha vergonha. Deus irá falar com você. Tem mais alguém em nosso meio? Tem mais alguém? Aleluia. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Levante sua mão, dê um sinal. Não tenha vergonha não. Somos uma família. Estamos juntos, numa só visão, num só pensamento. É o reino de Deus aqui nesta cidade. Mais alguém? Amém, eu vou encerrar. Vou orar em nome de Jesus. Vamos estender as nossas mãos para a nossa amada irmã. Eu creio que Deus tem coisa grande na vida desta mulher. Grande na vida desta mulher, serva do Senhor. Pai querido e santo, eu te agradeço, Pai, pela vida da tua filha amada, quem o Senhor comprou com o teu sangue. E eu sei, Pai, que o presente está próximo. A caixa que ela espera está próxima, Senhor. O Senhor irá mandar, o Senhor irá abençoar a sua vida, a sua família, as suas filhas, para a honra e para a glória do santo nome de Jesus. Pai, reveste a tua filha de poder, de graça e de sabedoria, que ela possa, Senhor Deus, ministrar o amor do Senhor para as pessoas, e que aonde ela passar, aonde ela tocar, que ela seja ricamente abençoada, para a glória do Deus Pai. Senhor, eu te agradeço, no nome de Jesus. Fica com tua filha, ela é fiel, ela quer mais de ti, e ela vai viver coisas extraordinárias ainda do teu lado, Pai. Coisas novas acontecerão para a honra do seu santo nome. Obrigado, Pai. Eu te agradeço no nome de Jesus. Pai, a tua filhinha também está aqui, querendo um renovo, querendo mais de ti. Só o Senhor conhece o seu coração. Só o Senhor sabe a sua intimidade, o que ela tem sentido, o que ela tem sofrido, as suas emoções. Só o Senhor sabe. E o Senhor contempla a sua mente e o seu coração. Pai, reveste a tua filha com graça e com amor, que ela possa, Senhor Deus, impactar esta geração, esta cidade com a sua vida, para a honra do teu santo nome, Senhor. Nós cremos que ela é uma pedra preciosa das tuas mãos. Que o Senhor possa lapidar, que o Senhor possa curá-la, que o Senhor possa transbordar o óleo
milagro do Senhor na vida da tua filha. Oh Pai, eu te agradeço, Senhor, por ela estar aqui com a disponibilidade, Senhor, de dizer: Pai, eu quero mais do teu Espírito, eu quero viver um novo tempo na tua vida, na tua casa, junto com os nossos irmãos. Que o Espírito Santo de Deus possa abraçá-la neste momento e dizer que ela é filha amada, no nome de Jesus. Aleluia. Vamos louvar ao Senhor, vamos louvar ao Senhor. Oh glória, aleluia. Não há vergonho. Santo é o Senhor. Não há doença. Se prepara, igreja. O maná está chegando. Oh glória. Eita, aleluia. O maná está chegando. Santo, santo, santo é o Senhor. Oh aleluia. Oh Pai, oh Espírito Santo de Deus. O Senhor age, o Senhor liberta, o Senhor batiza, o Senhor é livre para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos e pensamos, para a glória do nosso Pai. Oh, aleluia! Espírito para os e toda a terra está cheia da sua glória. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, Maranata! Ora vem, Senhor Jesus. Estamos, Pai, ó Senhor, ansiosos para te ver face a face. Aleluia! Impacta a nossa geração, Pai. Impacta os nossos jovens, que eles possam ter um desprendimento do Senhor. Eu sei que grandes coisas virão para honrar só a Ele, para a glória dEle, para a exaltação dEle, no nome de Jesus. Santo, queridos, quarta-feira, culto 2 em 1. Eu queria a igreja toda aqui. Estamos em contagem regressiva. Sexta, sábado e domingo vai ser um momento muito especial para os nossos jovens. E nós iremos de maneira profética abençoá-los, conduzi-los, estar em unidade, para que o Senhor, o preço que tem que pagar somos nós, para que o Senhor visite aquele lugar e que eles possam ter um encontro real como nunca tiveram, como nos saírem de lá revestidos do poder, revestidos da unção. Ei, tem que chegar no domingo aqui explodido de Jesus, e vamos fazer uma linda festa. É uma linda festa. Domingo vai ter um culto de Santa Ceia diferente. Vai ser só um culto, viu? Vou dizer que é só um culto. Vamos botar as cadeiras do lado de fora, porque o negócio vai ser tremendo. Deus vai fazer, porque eu creio que a caixa está chegando. Eita glória! A caixa está pertinha a caixa. Ela está chegando, para a glória do Deus Pai. Iremos viver coisas extraordinárias, que os nossos olhos irão dizer: meu Deus, eu vi isso. Vai ver. E sabe com que Deus conta? É com você. Deus conta com você.
para fazer a obra dele aqui nesta terra. Amém, amados? Quarta-feira não perca, vamos estar juntinhos, em nome de Jesus. 7:30 da noite, culto de oração, culto de palavra. Deus é fiel e vai fazer grandes coisas. No domingo, 5 da tarde, eles irão vir de lá. Ei, vai vir pegando fogo, e a gente já vai estar incendiado. Aí vai ser brasa com brasa, aí o negócio agora vai pegar fogo. Aleluia. Vai ser brasa com brasa, eu creio em nome de Jesus. Aleluia. Vamos para casa. Antes, já não esqueça, não. Cantina aí, vamos abençoar em nome de Jesus. Queridos, depois do culto, os pais de quem vão participar do acampe, fiquem aqui, tá bom? Que o líder quer ter uma conversa com vocês, né? Bater um bate-papo rápido, bem sucinto, bem rápido, mas que vai ser muito importante para que a gente consiga entender o que irá acontecer. Ele vai dizer algumas coisas, enfim, é com ele que vai tocar, em nome de Jesus. Fiquem, não vão, os pais dos jovens que irão participar do acampe, amém? Mais alguma coisa? Cantina, em nome de Jesus, para abençoar o nosso acampe lá, tudo é revestido para lá. Tem muitos gastos, muitos custos, mas cremos num Deus provedor, num Deus que a caixa está bem pertinho. Não se preocupa não, Ele é o Deus de promessa, e quando Ele promete, Ele cumpre, porque Ele é um Deus fiel. Amém? Vamos para casa em nome de Jesus. Antes passe na cantina, em nome do Senhor, e abençoe em nome do Senhor. Vamos orar. Pai querido e santo, nós só temos a Te louvar, nós só temos a Te agradecer, porque a Tua presença, Senhor, neste lugar é real. E como nós podemos sentir esta noite o Teu agir, Pai, no meio do Teu povo, no meio da Tua noiva. Obrigado pelos louvores, ó Pai. Obrigado pelo ministro de louvor. Obrigado por toda a equipe de louvor. Obrigado, Senhor Deus, pelos irmãos que vieram Te adorar. Obrigado que aqueles que saíram de casa para estar aqui Te adorando. Obrigado àqueles que estão nos assistindo lá, Pai, porque a Tua palavra, ela vai e penetra nos corações, mesmo sem estar na igreja, mas em casa. A palavra é suficiente. Obrigado, Senhor. Nós cremos no Teu agir, no Teu tempo, mas nós cremos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que a gente sonha. Que o Senhor possa abençoar Teus filhos, levam em paz, e que eles tenham uma semana abençoadíssima na Tua presença. Se o Senhor quiser acordar as madrugadas aos Teus filhos, acorda, Pai. Nós precisamos Te ouvir, escutar a Tua voz. Que os nossos corações estejam sensíveis ao Teu Espírito. Obrigado, Pai. Nos reveste de ousadia e de graça e de poder. Despede o Teu povo em paz. É assim que eu oro e agradeço, no nome de Jesus. Amém. Levante suas mãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam hoje e sempre com todo o povo de Deus, até a eternidade, até a trombeta tocar. E nós dizemos amém, em nome de Jesus. Deus abençoe.